Olá, caríssimos estudantes. Vamos para mais uma aula, trabalhar aqui um conteúdo, aula de Sociologia. E aí a gente traz, nessa primeira semana de início, né, a volta às aulas. Uma volta às aulas um tanto frustrante, né, de certa forma. Haja vista termos feito um planejamento para o início das aulas no sistema presencial, mas infelizmente as variantes do coronavírus que têm surgido, principalmente aqui no estado da Paraíba e no nosso município, têm nos colocado diante essa situação de retornarmos com o ensino remoto. Então, retornamos às aulas em meio às incertezas, né? Porque ainda não temos uma resposta com relação a essa pandemia, a esse coronavírus, a essas variáveis que estão assustando nosso estado e nosso município. Também mergulhados no medo, na angústia, né? Então, quantos não estão com medo de sair de suas casas, de manter contato, ou então visitar algum local, algum parente, em função dessa contaminação desenfreada? E também o conhecimento é outro ponto que a gente gostaria de colocar. Até o momento a medicina apresenta vacina, porém algo ainda que não é 100% de certeza. Então ficamos assim em meio a um conhecimento ainda necessário para que a gente possa combater esse inimigo invisível. E dando sequência, eu gostaria de trazer aqui para vocês uma reflexão. Um convite a um café. Peço a vocês que observem essa imagem. Se vocês observarem essa imagem, vocês aí que estão em casa, observem essa imagem. O que vocês podem ver nessa imagem? Então, alguns segundos para que você possa observá-la. Se você observar, logo de cara, seu cérebro vai dizer que você tem aqui o quê? Ovo, né? E aqui, batata fritas. Porém, não é isso que nós temos neste prato. Não é isso que nós temos para essa refeição, né? Se nós formos olhar com um olhar assim mais aguçado, né, com um olhar bem mais focado, nós vamos perceber que essas batatas fritas, elas nos enganam a visão, né? Mas na realidade, isso aqui são fatiazinhas de maçã, se você for observar. Do mesmo jeito aqui eu não tenho a clara do ovo. Eu tenho aqui uma porção de iogurte, né? E aqui em cima eu tenho um pêssego. Então, o que é que a gente conclui com relação a isso? Tudo depende da maneira que você enxerga o mundo, né? Tudo depende da maneira que você enxerga as coisas. É claro que algumas coisas, elas podem cegar a nossa visão diante de tanta maldade que existe no mundo, né? Mas no fundo, tudo é belo. Só que de vez em quando será preciso ser colorido com os olhos da esperança. Então, se nós trazemos isso para esse momento que nós estamos vivendo, né? Tudo depende da forma como você enxerga essa pandemia. Então, muitas lições nós extraímos dela, né? Muitas e muitas lições nós conseguimos extrair a partir desse momento difícil que todos nós estamos vivendo. Então, que fique aí essa reflexão, né, para vocês. Em seguida, eu gostaria aqui de colocar alguns pontos, né, relacionados a 2020 e 2021. Já completamos um ano de pandemia, né? Então, o ano de 2020, gente, ele foi marcado pela dor e pela angústia. Quantos irmãos nossos não foram vítimas, né, da Covid? Então, esse inimigo invisível que ceifou milhares de vidas no nosso país. Então, famílias inteiras, elas passaram pela dor, pela angústia de uma separação brusca em que você não podia sequer dar um abraço, sequer dar o adeus. Então, 2020 ficará marcado na história como o ano da dor, da angústia, da separação. Mas também 2020 é o ano da resiliência,
O que significa resiliência? A resiliência, pessoal, é aquela habilidade, né? Aquela capacidade que nós temos de conseguir, né? De conseguir ressurgir, ou seja, nós temos a capacidade de conciliar, mesmo diante uma situação tão difícil, mas nós não desistimos. Nós resistimos às intempéries, às situações difíceis, mas nós estamos aí em firme, né? De certa forma. Então a resiliência é aquela adaptação, é aquela capacidade que você tem de conviver com aquilo que é difícil, é complicado, né? Outra coisa, 2020 também foi o ano da vocação e do servir à comunidade. Nós vimos aí os médicos, os enfermeiros, os atendentes, os técnicos, eles nunca se sentiram tão atuantes, né? Na luta contra o coronavírus. Então nós temos agora o quê? Quantas pessoas não se inspiram nesses guerreiros? Porque os médicos, os enfermeiros, os técnicos que estão na linha de frente hoje, eles sim são verdadeiros heróis, são verdadeiros guerreiros, né, que estão ali em contato com o coronavírus nesse combate, né? 2020 também foi um ano de aprendizado. Nós aprendemos a valorizar mais as coisas, a valorizar um abraço, a valorizar um sorriso, a valorizar a nossa família. Quantos pais, né, deixavam sua família por outras atividades e nunca tinha tempo, por exemplo, para estar com sua esposa e com seus filhos. E hoje nós somos obrigados, né, a vivermos isolados socialmente e aí passarmos a ter mais tempo com os nossos filhos, né, com os nossos netos, com os nossos pais, com os nossos avós. 2020 também é o ano da ressignificação. É aquilo que muita gente chama de reinventar. A gente se ressignificou, né? Mediante as situações que nós estamos passando, de dor, de angústia, né? De sofrimento, nós estamos ressignificando a nossa vida, a nossa prática, o nosso dia a dia. E também o ano da solidariedade. Quantas pessoas elas não se doaram? Quantos artistas não fizeram aí suas lives para poder ajudar aquelas comunidades mais necessitadas? Então, doações e mais doações surgiram nesse momento de dor, nesse momento de acolhimento àquelas pessoas que estão com a doença. E 2021 ele vem como o ano da esperança, porque em 2021 surge a vacina, né? Nós já temos aí algumas comunidades, alguns países, né? Alguns estados, algumas pessoas já sendo vacinadas. Essa é a esperança dessa imunização, né? E o combate ao coronavírus. Mas também 2021 vem com aquele sinal da gente reconstruir sonhos. Quantos de nós tivemos sonhos para realizarmos, executarmos em 2020 e esses sonhos foram podados, né? Então 2021 vem com essa esperança de que a gente possa reconstruir esses sonhos, mas também 2021 nos dá a cara de que nós temos que enfrentar ainda as dificuldades. E parece-nos que 2021 está sendo mais pesado. Por quê? Porque nós estamos vendo aí a proliferação, né, a multiplicação muito rápida do vírus, alguns sistemas de saúde entrando em colapso, né? Alguns hospitais, algumas cidades pedindo socorro com relação a essa pandemia. Aqui nós temos uma imagem que traz um momento histórico do nosso país, que foi a primeira enfermeira, né, de São Paulo a ser vacinada. Então isso é um registro histórico, o surgimento da vacina através do Instituto Butantan, né, no estado de São Paulo, a Coronavac, que é uma vacina que está sendo utilizada aqui no Brasil, assim como outras que foram liberadas através da Anvisa. Mas isso aqui é um momento histórico para nós registrarmos. Gostaria também de discutir com vocês esse termo sindemia. Você já ouviu falar o que significa sindemia? Então, gente, é um termo novo. Para muitos, muitos não conhecem. Mas os especialistas hoje,
eles não mais chamam o fenômeno de pandemia, mas sim sindemia. Quem criou esse termo, quem cunhou esse termo pela primeira vez, foi um antropólogo médico americano, Merrill Singer. Merrill Singer, ele coloca que a pandemia da Covid-19, hoje ela deve ser chamada de sindemia. Por quê? Porque a pandemia, ela não é apenas um problema na questão de saúde, né? Na questão de contaminação, na questão de morte do paciente e tudo. Mas a pandemia, ela se propagou de uma maneira tal que outros setores, né, da sociedade, eles foram atingidos. Vou dar um exemplo, a questão do emprego, né? Nós temos aí um elevado índice de desemprego, né? Nós temos aí a questão dos lockdowns, que são os fechamentos, né, das áreas de alguns municípios, e tudo isso vai comprometer o setor econômico, né? Então, ó, o setor econômico financeiro do país, do estado ou do município, ele vai ter consequências em função dessa pandemia. Então, a pandemia, ela acontece de tal modo que ela vai afetar outros setores, outros campos. Então, ela deixa de ser só um problema voltado à saúde, mas sim um problema voltado à gestão, um problema voltado a transporte, a comércio, a emprego. Então, isso se torna algo maior, né? Algo maior. Por isso que surge esse termo sindemia. E também, gente, na sindemia ou pandemia, nós vamos ter outros termos que a gente passou a utilizar. A gente chama isso de novo glossário, né? Por exemplo, lockdown. Esse é um termo norte-americano, né? Mas o lockdown significa o quê? Significa o fechamento, né? Se de repente um município ele está com uma elevação nos números de casos, então o prefeito ou o governo ele decreta, né, o fechamento dessas localidades. Então esse fechamento total das áreas ele se chama de lockdown. Ouvimos falar também na imunidade de rebanho. O que significa isso? A população aí, a população, os indivíduos é tido como um rebanho, né? Então, para que o vírus ele não se prolifere de uma maneira rápida, assustadora, é preciso que todos sejam imunizados, né? É a chamada imunidade de rebanho. À medida que eu vacino a população, eu vou estar freando, de certa forma, a proliferação desse vírus. Ouvimos falar muito no achatamento da curva. A pandemia começou em março, aí ela foi se elevando, ou seja, a curva foi subindo, subindo, e teve que se utilizar algumas estratégias, como por exemplo a questão do isolamento social, a questão do uso de máscara e entre outros fatores, para que a gente pudesse achatar a curva. Achatar a curva seria o quê? A gente baixar esses números, né, que aqui no Brasil são alarmantes. Então a gente coloca esses pontos para vocês e a partir daí será proposta uma atividade para vocês desenvolverem, ok?